Opa, opa, meus amigos, sejam bem-vindos a esse projeto que eu queria fazer aqui no canal. O resumo do ato 1 de Wano. Eu acho legal porque teorias vão ser feitas daqui pra frente e rever o arco de Wano é muito importante. Só que talvez as pessoas não tenham tanto tempo pra ler e rever o anime. Por isso, o vídeo. Como eu sei que esse vídeo tá enorme, eu não vou enrolar muito. Então já vou te pedir de coração, ativa o sininho principalmente para os próximos vídeos e clica no like, porque é muito importante. E vale o seu like porque o vídeo está bem completo, não à toa tem mais de 30 minutos só sobre o ato 1 de Wano. Tem muitos detalhes aqui, então por favor, eu peço isso de vocês. De resto é isso, muito obrigado e fiquem com o vídeo. Antes de falar do ato 1 em si, eu vou situar vocês do contexto que engloba o ato 1, do que acontece antes dele. Basicamente, aqui é pós-Whole Cake. Jinbe ficando para trás para ajudar os novos Piratas do Sol, prometendo a Luffy que vai voltar, o reverie acontecendo, a declaração de guerra dos revolucionários contra o Tenryubito, a revelação de Insama e sendo o grande rei além dos Gorosei, e a ordem para apagar as luzes da história. É interessante porque em um tinha os cartazes de Shirahoshi, Vivi, Luffy e Teach, tá? Sendo possivelmente esses as luzes da história. Mas situando vocês disso, vamos logo para o que interessa. O ato 1. O ato 1 começa com a tribo Mink elogiando as habilidades de navegação de Nekomamushi enquanto o esperam. Eles estão em uma ilha, na qual tem uma vila pacífica atrás de uma cachoeira. A imagem da vila é mostrada, com um Marco tratando um animal. A Fênix diz que sua cura é limitada, mas isso não impede outros aldeões de pedirem ajuda. Um tempo se passa, Neko e Marco estão sentados, e é quando o médico revela que essa era a vila natal do falecido Edward Newgate. Os remanescentes queriam proteger o lugar, mas a ilha foi invadida por Barba Negra, e esse foi o início da Guerra do Acerto de Contas. Shanks fez o túmulo do Barba Branca ali perto. Nekomamushi suspeita que a Fênix ficaria ali, e Marco pede para que passe uma mensagem a Luffy. A cena corta e o país de Wano é mostrado. Sua temática é apresentada. Um lugar como o Japão feudal, só que no estilo de One Piece. Os chapéus de palha que tinham ido na frente aparecem infiltrados na capital, sendo eles Zoro, Usopp, Robin e Frank. Os mesmos foram instruídos por Kinemon para serem discretos, mas Zoro aparece sendo condenado por acabar com a paz da cidade e de ser um ladrão de túmulos, pela Shusui, a espada do lendário Ryuma, estar em sua posse. Os samurais à sua volta dizem para ele terminar isso com honra, cometendo seppuku, que seria admitir seus crimes e se matar. Ele fecha seus olhos e pelo cheiro de sangue identifica o verdadeiro culpado e o corta, ao mesmo tempo que pede desculpas a Kinemon por estragar o disfarce. Indo ao mar no caminho para o ano, temos os restantes do bando, sendo eles Luffy, Sanji, Nami, Brook e Chopper. Eles estão juntos de Carrot, lendo as notícias de que o reverie havia começado. Chegando aos arredores de Wano, Nami diz que nunca viu nada assim e cita que Kinemon avisou sobre o clima horrível, uma das barreiras naturais do país. Repentinamente, um polvo aparece e faz uma saudação ao bando, e um cardume de carpas enormes é evidenciado. Elas estão no caminho de subir a correnteza. Luffy diz que vai dar um jeito e se agarra a duas carpas, suspeitando que o Wano estaria no topo. Mas acima da cachoeira havia apenas um redemoinho no qual o Sunny é levado. Tempo depois, o chapéu de palha é mostrado junto do navio em uma praia. Ele se pergunta onde seus amigos estão, porém um cachorro e um babuíno gigante aparecem. Eles começam a lutar enquanto Luffy se lembra do que aconteceu. Em seu flashback, ele serviu de cama elástica para ajudar Sanji e os outros a escapar para um lugar que avistaram. Mas quando Luffy foi sair, o polvo o agarrou, sendo arrastado e engolido pelo redemoinho. O foco altera mais para o interior daquele lugar. Alguém está sendo sequestrado por roubar arroz. Os sequestradores estão à procura de seu guarda, o babuíno, e enfim o encontram à beira da praia. Eles exclamam que um navio entrou ilegalmente no país e que havia somente uma pessoa. Eles decidem atirar, mas antes mesmo de puxarem o gatilho, o garoto de borracha derruba eles. Um dos dois manda o babuíno atacar, mas com sua intimidação, Luffy impede o animal. Uma garotinha sai de um saco e nocauteia o último que ainda estava inconsciente. A garota levanta suas mãos e diz que se rende enquanto é apresentado como Otama. Luffy responde que não irá a machucar. Ela então agarra algo de sua bochecha e dá ao babuíno, o domando. Luffy percebe ser o poder de uma fruta e pergunta se ali era o Wano. Ela diz que sim,
mais precisamente em Kuri. Otama afirma que os caras maus a perseguiram, mas Komatio, o cão, a ajudou. Quando isso aconteceu, ela foi roubada e disse algo que não deveria, que era melhor eles lembrarem disso quando a família Kozuki voltar, e que por isso quase não pôde voltar para casa. Portanto, ela quer o recompensar de alguma forma. O Chapéu de Palha diz ter várias perguntas, mas seu estômago ronca e Otama pega esse gancho. Eles então escondem o Sunny e ela diz que fará uma refeição. Eles seguem para o único lugar habitado por ali, o lar do mestre. Assim que chegam, a garota prepara uma tigela de arroz e Luffy come, em seguida pedindo para repetir, mas aquela era a única tigela. Luffy mente mal dizendo que não queria mais, enquanto a menina vai lavar as suas mãos. Ele a julga uma boa garota. Porém, inesperadamente, um narigudo com asas aparece, se irritando por Luffy ter comido seu arroz. O pirata tenta se explicar, mas o velho diz: "Por que a Tama faria comida para alguém como você? Você sabe quantos dias faziam desde que aquela criança comeu? Ela tece chapéus de bambu o dia todo sem saber se terá dinheiro para o dia. Ela só pode comer arroz 2 vezes ao ano." Nesse momento, a garotinha é mostrada bebendo água de um rio para enganar a fome. Luffy fica sem reação durante as palavras do homem alado, mas Tama surge pedindo desculpas por ter cozido o arroz sem permissão, e fez isso pois ele a salvou. Ela cai de joelhos no chão. O velho percebe que ela tomou água do rio contaminado pelas fábricas de Kaido, o mesmo que um veneno para uma garotinha como ela. O velho completa dizendo que ela poderia morar em qualquer lugar, mas está à espera de um pirata chamado Ace. Luffy fica sem reação. A cena muda para soldados reportando a situação a um superior, um astro principal da tripulação de Kaido, Basil Hawkins, o mago da pior geração. O mesmo diz para não reportar a fera, pois ele analisaria a situação. O lar do mestre é mostrado novamente. Luffy diz que conhece o homem que Tama estava esperando, dando a notícia sem nem relutar. O Ace morreu. Tama e o velho se espantam. A pequena garota exclama que aquelas eram palavras mentirosas, e pelo choque, ela desmaia. O velho com asas enormes grita que o Chapéu de Palha era um demônio insensível, mas ela não deveria sentir falsas esperanças sem motivos. Ele é Luffy, o homem que será o rei dos piratas. Em seguida, o velho se apresenta. Tenguyama Hitetsu, um ferreiro que também está à espera de alguém. Ele conta que esse lugar era conhecido como Vila Amigassa, mas X-Drake se uniu a Kaido e destruiu a vila. Tal cenário não era exclusivo dali. Todo o país era como uma terra devastada, com exceção da capital das flores, lugar de residência de Orochi, o atual Shogun. 4 anos atrás, as pessoas morriam de fome, até que um navio pirata encalhou. As pessoas amarraram os piratas e roubaram toda sua água e comida. Depois de assistir as pessoas comerem sua comida, os piratas simplesmente se desamarraram e perguntaram aonde podiam encontrar uma sobremesa. Eles salvaram as vidas daquela vila. Foi assim que Tama se aproximou de Ace. Luffy sorri e se sente feliz por ter acontecido daquela forma. Ele iria a retribuir por ter o alimentado mais cedo. Logo, Hitetsu veste um kimono com figuras de sol em Luffy, para entrar na cidade sem chamar atenção. O velho diz não poder ir, então Luffy deveria conseguir dinheiro ou encontrar aliados que o ajudariam. O Chapéu de Palha pega uma espada e diz que a levará, pois parece algo que um samurai carregaria. Ao mesmo tempo que pega a pequena garota que está usando seu chapéu e sai com ela em suas costas. Hitetsu avisa que ele não deveria tocar a espada de forma descuidada, seu antecessor Kotetsu a forjou. Ela era uma das 21 espadas de primeira linha, seu nome é Nidai Hitetsu. Ignorando completamente as palavras de Hitetsu, Luffy sai disparado na frente. No caminho, Komatsu aparece para dar uma carona. Um tempo depois, Tama acorda e começa a bater em Luffy. Ela diz que Ace prometeu a levar para o mar quando se tornasse uma encantadora com noite. Ele foi bondoso e gentil, por isso Luffy nunca a entenderia. É quando o Chapéu de Palha percebe que Hitetsu não estava mentindo. O cenário devastado é mostrado. Luffy quer comer animais por estar com fome, mas Tama alerta que eles estão envenenados, pois também beberam da água contaminada. A ira de Luffy começa a crescer quando a garota diz que nas fábricas tem água e comida próprias para consumo. A garota desmaia com o aumento da sua febre, iniciando a procura por um médico. Porém, inesperadamente Luffy escuta alguém ajudando uma mulher. Era Zoro. O reencontro é divertido. No entanto, Hawkins aparece dizendo que em um ano ou você segue os fortes ou passa a vida fugindo deles.
O mago olha suas cartas e revela que a chance deles sobreviverem daqui a um mês é de 19%. Zoro percebe a aura da espada que estava com Luffy e pede para dar uma olhada, mas o Chapéu de Palha acerta um soco com a espada em mãos dos inimigos. Zoro se indigna por Luffy ter apenas socado normalmente. Em seguida, acerta um golpe na cabeça do Acho principal. Mas o dano é transferido para um capanga. A técnica então é revelada. A fruta do mágico pode criar clones de palha ligado a outras pessoas. Dessa maneira, ao ser ferido, o dano é transferido, funcionando como vidas extras. Nesse mesmo momento, um gigante homem de palha aparece para dar ajuda ao mago. Porém, antes que Hawkins consiga fazer algo, Komatio pega a dupla de supernovas e começa a correr. A carta da perseguição é tirada, fazendo um espantalho gigante os perseguir. Zoro diz que cuidará dele e que Luffy deveria cuidar da criança. O espantalho ataca com pregos, o espadachim revida cortando o espantalho no meio. No entanto, o dano é transferido a um dos capangas de Hawkins. Nessa hora, a mulher que Zoro salvou, Chizuru, aparece. Ela conhecia a Tama e percebeu que a garota bebeu água do rio. Então ela pede que eles vão à sua casa de chá. O foco muda para Okobori, a cidade das sobras, na qual um homem pede a uma mulher que se torne sua esposa. Mas a mulher de nome Okiko recusa. Tsuru a chama e pede que ela ferva uma erva medicinal. Enquanto isso, os piratas Hash são mostrados observando a situação de longe com um binóculo. A cena se volta novamente para Tama, que se encontra curada de sua febre. No entanto, sua barriga começa a roncar. Kiko aparece enfaixando Zoro. O espadachim agradece e diz que ela era uma mulher enorme. Ela retribui se apresentando com termos usados no masculino. Os gritos de Tama ecoam. A pequena garota não queria aceitar a comida, já que ela não poderia pagar. Além disso, aquelas duas provavelmente não enchem a barriga há anos. Tsuru se irrita, pois não aceitaria não como resposta, brigando com Tama. A garota cede, deliciando o mingau durante seu aniversário. Lágrimas de felicidade escorrem pelo seu rosto. Luffy se espanta por essa ser a primeira vez que ela come mingau e pergunta se ela não poderia comer os dangos da sua bochecha. Porém, os mesmos não matam a fome. Um tempo se passa e a menina dorme. Tsuru diz que crianças como ela são normais no país de Wano. Não deveria ser difícil encontrar recursos naturais ali. A cidade das sobras é chamada assim por ficarem com as sobras dos oficiais. Em contraste, o castelo de Oden era um lugar onde as coisas não eram tóxicas. Na base da montanha há uma vasta fazenda como um paraíso. Lá tem recursos limpos. Mas Orochi comanda aquele lugar. Ele fica depois do grande portão. Repentinamente uma flecha vem na direção de Tsuru, mas Zoro a protege. Um capanga de Orochi com a fruta de maio do morcego aparece dizendo que escutou a dona falando mal do Shogun. Em seguida, comenta sobre ladrões que invadiram a fazenda. Nesse momento, Luffy percebe que Tama foi raptada. Kiko, Luffy e Zoro montam em Komatio, perseguindo o sequestrador. Ela diz que estão indo em direção ao distrito e que 3 astros moravam lá: Hawkins, Holden e Speed, além de 30 capangas Smile. Com seu conhecimento tático, ela se revela sendo na verdade um samurai. Mas isso não abala a dupla, e com um sorriso no rosto, Luffy e Zoro dizem: vamos com tudo. Os piratas Rush reportam a situação a Law. Distrito Bakura, o lugar no qual os oficiais vivem. Uma grande competição de sumô acontece. O homem que pediu Kiko em casamento aparece dizendo que fugiu pela aura sinistra de Zoro, mas que ainda não havia desistido da mulher. Porém, no país há uma clara hierarquia social, e por ele ser um atleta de nível nacional, bastava ele garantir que a mulher não sobreviva sem ele, queimando sua casa ou matando sua família. Uma outra residência é mostrada. Tama aparece. Ela está diante de um dos astros principais, Holden, que comeu a fruta de maio do leão, e portanto tem um leão saindo de sua barriga. Ele quer saber sobre os poderes de Tama e pede um alicate, e assim o desespero da garota aumenta. Ela clama por ajuda. Os 3 finalmente chegam na área. Eles percebem que não há apenas inimigos, haviam comerciantes que foram expulsos de suas casas na capital. Repentinamente, um lutador de sumô voa na direção de Luffy. Yokozuna era o responsável, o mesmo que queria se casar com Kiko. Komatio entra no campo de visão do lutador, e ele anuncia seu casamento. Instantaneamente, alguns subordinados pegam a samurai contra a vontade dela. As pessoas ao redor julgam Kiko por ela ser da Cidade das Sobras. Ela leva a mão à sua espada, dizendo que não considera ninguém de classe baixa. E nesse momento,
corta o coque do lutador. O golpe afeta seu orgulho e ele ataca Kiko. No entanto, Luffy a defende. Ambos recebem um impacto e perdem o equilíbrio, mas permanecem na arena. Aqueles ao redor se impressionam pelo pequeno homem ter empurrado o grande lutador. Yokozuna afirma que ele precisava matar Kiko, por sua honra. Luffy diz que iria deixar, caso conseguisse vencer no sumô. O lutador ataca com diversos ataques, mas o chapéu de palha desvia de todos eles com seu haki da observação. Em seguida, ele estica seu braço para trás, passando pela residência de Holden. O astro principal é mostrado tentando arrancar a bochecha de Tama. Aos choros dela, ele diz que os Kozuki haviam tentado destruir o país 20 anos atrás. Eles são a família maldita. O foco volta ao golpe de Luffy. Proclamando que seria o rei, ele acerta Yokozuna com sua palma gigante. O lutador é lançado, quebrando algumas residências no caminho. Todos se impressionam pela sua derrota. Nesse momento, o disfarce deles vai por água abaixo. Inesperadamente, Holden aparece. Ele tem a garota na boca do leão como refém. Hawkins é mostrado chegando ao distrito. Na Cidade das Sobras, a situação precária é evidenciada. Algumas crianças morrendo de fome e outras bebendo água do rio e ficando doentes. Enquanto que a fazenda é completamente limpa. Lá tinha o suficiente para todos, mas estava concentrado nas mãos dos oficiais. Speed, um astro principal, escolta os alimentos numa carroça. Ela nota a destruição pela cidade. O foco volta a Tama, correndo risco de vida. É quando Holden pede informações sobre Shutemaru, o chefe dos ladrões da montanha, responsáveis pelo roubo da fazenda. Kiko diz para Luffy não irritar, principalmente pelo real líder daquelas terras, a calamidade Jack, a seca. Ele não morreu no mar, pois foi visto recentemente em um ano. Holden provoca, fazendo com que seu leão morda um pouco mais forte a pequena garota. O astro principal gargalha, e Speed chega ao local. Quando Luffy vê a comida na carroça, a sua ira começa a crescer cada vez mais. Ele diz a Zoro para cuidar da comida. Seu espadachim rapidamente entende e diz a Kiko que isso se tornaria um roubo seguido de uma fuga. Hawkins é mostrado já no distrito, mas Law, disfarçado, aparece à sua frente. Holden decide executar um deles e Kiko é escolhida. No mesmo segundo que a agarram, Luffy e Zoro se movem em altíssima velocidade. O chapéu de palha acerta o rosto do leão e recupera Tama. Enquanto isso, Zoro corta aqueles que estavam guardando a comida e laça a carroça em Komatio, que resgatou o Kiko. O destino é fora da cidade. Luffy percebe marcas na bochecha de Tama e pergunta o que aconteceu. Ela diz que está bem e que Holden apenas beliscou sua bochecha com um alicate. Nesse momento, sua ira chega ao limite. Ele solta a Tama e afasta seu braço. A garotinha tenta parar Luffy dizendo que está tudo bem, mas falar é inútil. Luffy está furioso e com o calor de sua raiva ele acerta o Red Hawk em Holden. Tama fica maravilhado com aquele golpe, pois lembrava Ace. O chapéu de palha pega a pequena e corre para a fuga. É quando ele vê a parte traseira de um cavalo e monta. Era Speed. A primeiro momento ele se questiona se ela era humana, mas conclui que de fato era um cavalo e pede a Tama que faça um Kibidango e a dome. Tama diz que é impossível, pois não funciona em humanos. Mas então Speed come, instantaneamente pedindo ordens. Ela domou um astro principal. Tama fica confusa. Luffy diz que deve ser por ela ser meio cavalo. Speed acata as ordens de Tama e começa a seguir a carroça. O foco volta à luta de Law contra Hawkins. Um Room é erguido. O médico espera que não derrotem Holden, pois se o fizessem, seria o fim. Em poucos segundos, o mago entende quem estava à sua frente. Law tenta atacar com seus Shambles de surpresa, mas o dano é transferido. Hawkins diz que aquele capacete não enganava ninguém, dando as boas-vindas a Law. Mas uma chamada alerta o mago que Holden foi derrotado. Ao ouvir, o cirurgião diz que eles transformaram aquilo na pior situação possível. Luffy e Zoro, já na carroça, gritam para abrir caminho. Eles passam pela batalha, a separando. Law vai até Zoro e reclama com ele, pois havia feito uma promessa de não causar problemas. Em Okobori, as pessoas sofrem, até que Zoro chega com a carroça infestada de comida, fazendo com que a alegria tome conta da Cidade das Sobras. Luffy chega com uma bacia enorme de água. Os moradores se perguntam há quanto tempo eles não tinham tantos suprimentos assim. A pequena Tama fica impressionada com uma maçã e Luffy diz que esse era o pagamento pela comida que ele recebeu mais cedo, e que era só o começo.
ainda não era para ficar feliz, ele irá tornar aquilo o normal para ela. A promessa do Chapéu de Palha é feita. Eu irei garantir. Quando sairmos desse país, ele será um local onde se pode comer à vontade todo dia. Tama se emociona por serem exatas mesmas palavras do Ace. Trafalgar quer os levar ao topo da montanha, às ruínas do castelo de Oden, onde encontrariam os fantasmas do país de Wano. Indo direto ao topo da montanha, Luffy e Tama estão se despedindo. Ele diz que ficará com a katana e com o cachorro por mais um tempo. A pequena vai embora enquanto o Zoro pede mais uma vez para dar uma olhada na espada. E o Luffy simplesmente ignora. Após esse momento, todos se dirigem para o topo montados em Komatsu. O foco se volta para a capital das flores. Uma escola é mostrada, na qual a definição de país isolacionista é apresentado como algo bom, e um país aberto como algo ruim. A professora conta que há algum tempo atrás todos tentaram abrir as fronteiras. Esses eram Oden e suas 9 bainhas vermelhas. Mas o herói Kurozomi Orochi salvou o país, e assim a nação se tornou pacífica. Novamente o foco alterna para alguém bebendo. Seu nome era Kyoshiro. Ele dizia que o Shogun era um homem cauteloso, pois, 20 anos atrás, em frente ao castelo em chamas, a esposa de Oden disse: "Você é como a lua que desconhece o amanhecer. Se há um desejo ardente que pode ser cumprido, então este deve ser. Há 9 sombras que serão lançadas por 20 anos de noite de luar. Só então você conhecerá o brilho do amanhecer." Essa foi a maldição lançada em desespero, mas o Shogun decifrou como: em 20 anos, em uma noite de luar, a vingança virá. 9 samurais irão aparecer, eles matarão você e abrirão as fronteiras desse país. Esse é o ano profetizado. Por isso, o Shogun está com medo, achando que fantasmas aparecerão para o matar. A cena volta para as ruínas do castelo de Oden. Kiko se emociona e sai de lá. Foi nesse momento que Luffy leu as sepulturas à sua frente, nas quais haviam os nomes de Kinemon, Kanjuro, Momo, Raizou e mais pessoas. O Chapéu de Palha acha que eles morreram. Law diz que Kinemon provavelmente estará ali à noite. O Chapéu de Palha pede para que o cirurgião pare de falar como se fosse um fantasma. Nesse momento, Kim aparece totalmente fraco e com diarreia, se desculpando por não ter dado as devidas boas-vindas. O Chapéu de Palha fica aliviado. Kiko aparece inesperadamente chamando Kinemon de mestre e o abraçando, pois não o via há muito tempo. Momonosuke aparece o recepcionando. Aqueles que estavam no Sunny aparecem ali também. Todos ficam felizes de se reencontrarem. Mas Law diz que é o momento de entrar e conversar sobre as prioridades. As ruínas serão a base de operações. Eles dizem que precisam contar algo. É quando Kinemon fala que ele, Momo, Kiko, Raizou e Kanjuro foram enviados através do tempo. Na verdade, eles são de 20 anos atrás. A revelação vem junto das memórias de Kim. Aquele lugar antes era chamado de Castelo de Kuri. Oden foi amado pelas pessoas. Ele era o filho do Lorde Kozuki Sukiyaki, o Shogun da época. Ele entrava em lutas violentas. Naturalmente, acabou sendo exilado da capital das flores. Ao mesmo tempo, houve uma área considerada terra sem lei, onde os criminosos e ronins vagavam. Esses mesmos bandidos formaram um grupo para roubar e matar. Até que um dia, o jovem Oden começou uma luta contra Ashura Doji, o homem mais perigoso deles. No fim, Oden venceu e forçou eles a aprenderem como trabalhar. E assim o castelo e a fazenda foram erguidos. Uma terra antes sem lei se tornou um lugar onde todos viveriam livres sem parar de rir. O Shogun ouviu os feitos de Oden, e então o nomeou como Daimyo de Kuri, uma espécie de governador. Kozuki Oden foi um homem incrível. Ele criou rios, uniu pessoas e vilas. Ele sempre dizia que o Wano era um lugar muito apertado. O foco muda para Zoro, que está em algum lugar desconhecido e perdido. Ele diz que fica espantado em como seus amigos podem se perder. Sim, se você não entendeu, o Zoro se perdeu estando sentado. O espadachim avista um cais e pensa em pegar uma carona. A cena volta para Kinemon contando a história. E em meio a surpresas, risadas e lágrimas, ela chega ao seu final. Oden, o homem que encantou Barba Branca e cativou Roger, foi executado como um criminoso. Este foi o fim do bravo guerreiro. Luffy está furioso.
Kim diz que no desespero tudo que puderam fazer foi fugir. Orochi arquitetou toda a queda do clã Kozuki. Por isso, Kaido incendiou o castelo antes da chegada dos samurais, pois seus novos alvos eram os filhos de Oden, Momonosuke e Hiyori. Ambos estavam presos no castelo, junto de Toki, sua mãe. No flashback, Toki diz que é impossível viajar ao passado, mas completamente possível viajar para o futuro. Naquele lugar, Kim jurou proteger Momo, derrubar Orochi e Kaido, cumprir os desejos de Oden e abrir as fronteiras do país. Instantes depois, eles já se encontravam no futuro. Após o choque, eles viajaram por todo o ano para saber da situação do país, descobrindo todas as consequências, as fábricas, a água contaminada e toda a podridão envolvida no estado atual. Alguns companheiros leais estavam à sua espera. Eles estavam prontos para serem comandados. Kiko ficou em Wano para reunir informações, enquanto os outros 4 saíram do país em busca de aliados, mesmo sendo um crime. Nenhum deles tinha habilidade de navegação, então se separaram de Raizou em Zou e quase morreram no caminho atrás da Dressrosa, sendo perseguidos por Doflamingo. E em meio ao desespero, Momo entrou em um navio misterioso e foi assim que eles se separaram de Kanjuro. Por fim, chegando em Punk Hazard, momento que encontraram os Chapéus de Palha, sendo descrito como uma bênção por Kinemon. Eles vêm montando um plano para salvar o ano. O principal é não se expor. Por acharem que são fantasmas, eles não acreditam que as bainhas estão de volta. Sem guerras, o objetivo é tomar a cabeça do comandante. Em 2 semanas, no Festival do Fogo, Onigashima será invadida. É lá que Kaido estará. Faltando um dia para o festival, os oficiais e os piratas irão todos para a ilha ter um grande banquete. Até lá, eles precisavam recrutar samurais que são contra Orochi. O símbolo da rebelião é importante, pois indicava que seria no Porto Rabu ao pôr do sol. Nesta hora, o plano irá começar. Os cartazes com os símbolos devem ser entregues para aqueles com a marca da lua crescente em seus tornozelos. Eles estão espalhados pelo país, por isso, alguns já estão cooperando com o plano. O Sop está distribuindo cartazes pela capital, Frank está atrás das plantas do castelo e Robin está disfarçada de geisha para obter mais informações de Orochi. Brook ajudará conseguindo comida. Nami será uma kunoichi. Sanji irá cozinhar com o intuito de atrair uma multidão e espalhar os cartazes. Chopper e Kiko se unirão a Inuarashi. Eles devem se misturar com a cultura e espalhar os cartazes. Para guiar os chapéus de palha, Shinobu, uma kunoichi, foi selecionada. Sanji se decepciona pela kunoichi não ser o que ele esperava. Todos são designados para suas respectivas áreas até o momento de a reunião chegar. Como parte da missão, também é importante localizar 3 samurais, que eram leais a Oden, sendo eles Ashura Doji, Denjiro e Kawamatsu. Eles seriam adições incríveis por serem extremamente fortes. O foco muda novamente para a Cidade das Sombras, na qual os ladrões de Atamayama estão roubando a comida que Luffy deu aos moradores. Shutenmaru, o líder, chama o Chapéu de Palha de paspalho por querer bancar o herói distribuindo comida ao povo. O líder afirma que não tem nenhum homem de verdade naquele país para os samurais terem a quem seguir. Uma velhinha surge na frente do grande bandido e permanece imóvel, dizendo que ele acredita em Toki, mas Shutenmaru afirma que ela era só uma pessoa morta. A velha diz que os 9 samurais irão carregar a vontade de Oden. Neste momento, Jack chega inesperadamente à área. Ele diz estar à procura do Luffy do Chapéu de Palha. Shutenmaru diz não conhecer. A calamidade o convida para fazer parte do bando do Kaido, e tal ação o afetou. O bandido salta em direção à calamidade dizendo que ali estava sua resposta. E em um golpe ele corta Jack, iniciando uma luta. Shutenmaru afirma não ter morrido naquela época e portanto não tinha como ele ser derrubado agora por alguém como Jack. Porém, interrompendo o combate, um capanga da calamidade chama sua atenção para os céus. As nuvens estão estranhas. Law percebe o que está para acontecer e chama Luffy. Ambos olham para o céu. Um dragão desce das nuvens. Law diz: esse é Kaido. Ele é capaz de se transformar em um dragão. Momonosuke também se transforma na sua forma dracônica por medo da fera. As bainhas ao redor acham estranho, mas Kinemon diz que explicará melhor depois. A dúvida era, por que a fera estava em Kuri? Law revela o motivo. Eles foram expostos mais cedo. O cirurgião resume o problema. Kaido faz armas em um ano e tinha parceria secreta com Doflamingo e Caesar para produzir frutas artificiais chamadas Smiles. Luffy e Law arruinaram o esquema.
É com Kaido que eles compraram briga. Repentinamente Luffy dispara em corrida. Law diz que irá atrás dele, pois eram os únicos expostos. O restante devia pensar com cuidado pelo plano. O povo na cidade é mostrado em desespero. Kaido tenta recrutar Shutemaru, que decide bater em retirada. Luffy está correndo. Law aparece. No entanto, o Chapéu de Palha só consegue pensar no povo. De repente, Hawkins aparece informando Kaido de que Luffy do Chapéu de Palha e Trafalgar Law estão nas ruínas do castelo de Oden. Jack pergunta ao mago se aquilo era verdade. O mago diz que não, era apenas para despistar sua fúria. Kaido se sente nostálgico e concentra toda sua raiva causada pelos novatos. A aliança presente no topo da montanha percebe que Kaido está se dirigindo em direção a eles. A fera passa por Luffy e com seu ataque Bottle Breath ele dizima completamente as ruínas do castelo. Shutemaru se irrita e Luffy não acredita, desaparecendo da vista de Law por completo. Momonosuke aponta para cima e é quando o Chapéu de Palha acerta um Elefantogun com toda sua fúria em Kaido, afundando a fera no chão. Os oficiais começam a abandonar a cidade. Luffy pousa e torce para que seus amigos estejam bem. É quando um dos oficiais grita o nome de Speed. O Chapéu de Palha vai até ela e vê o que aconteceu, perguntando onde estava Tama. Ela responde que Kaido apareceu no caminho e que ela tentou lutar, mas não conseguiu proteger sua mestra. A fúria de Luffy aumenta ainda mais. As lembranças da pequena Tama consomem sua mente. Law aparece dizendo que ele estava estragando o plano. Luffy, completamente irritado, diz que se derrotar a fera aqui, o plano terá seu fim. Seu grito de fúria ecoa. Kaido, eu estou aqui. A fera pergunta o nome de quem estava o chamando, obtendo sua resposta. Luffy, eu sou aquele que será o rei dos piratas. Sem perder tempo algum, Kaido lança uma baforada contra o Chapéu de Palha, que salta e acerta um elefanto Gatling em cheio no dragão. Todos os seus golpes acertam. A fera cai de costas para o chão e começa a diminuir, voltando para sua forma humana. Luffy ativa seu Gear Force na submarcha Boundman e lança seu Conk Organ Gun. Kaido apenas observa o golpe e permanece imóvel, tomando todos os golpes e novamente caindo de costas. Todos ao redor apenas observam tensos. Shutemaru se pergunta quem era aquele, mas Kaido rapidamente se levanta, encara Luffy e o acerta com um Haimei Haki, um golpe repleto de Haki com sua clava. Ele acerta em cheio. Kaido pergunta que rei ele disse que seria mesmo, enquanto o ar do corpo do garoto é liberado. Luffy cai no chão, completamente derrotado, com apenas um golpe. Esse é o poder da criatura mais forte do mundo. Os oficiais se surpreendem por Luffy ainda respirar. Law pretende pegar o derrotado Chapéu de Palha e fugir dali, mas é capturado por Hawkins usando um prego de Karoseki para o incapacitar. Os artesãos de Wano são os únicos que podem fazer peças tão pequenas, pois foi ali que aquele material se originou. Kaido é mostrado indignado por não saber se aquilo era o espírito de luta ou apenas uma fanfarrice fútil, mas de todo jeito, o derrotado e inconsciente Luffy não tirava seus olhos do inimigo. A fera manda-o jogarem numa cela, pois assim que quebrarem seu espírito de luta, ele seria um soldado formidável. Ao tentarem encostar em Luffy, os subordinados de Kaido desmaiam devido ao haki do rei do Chapéu de Palha. Shutemaru reconhece a habilidade e diz que o Lord Oden também a possuía. A fera percebe que o Luffy também tem, assim como Kid. Entretanto, não são necessários tantos Gs. Ele se irrita e diz que lidará com Trafalgar da próxima vez, já que agora ele precisava beber. Law aparece são e salvo, mas preocupados com todos da aliança. A cidade é mostrada. Um velho completamente ferido afirma que iria se desculpar por eles terem perdido a comida que foi generosamente dada a eles. Tsuru cuida do ferido. Kinemon está ali à espreita, observando sua esposa, e assim que vê Shutemaru, ele o reconhece como Ashura Doji. O foco muda para Kiko, dizendo que está feliz por todos estarem bem. Eles estavam num poço feito pelas habilidades de Shinobu, o Juku no Jutsu, uma técnica que envelhece qualquer coisa que Shinobu toque. Inuarashi está com Tama. Ela precisa ser tratada imediatamente. Horas se passam desde aquele momento. As notícias de Luffy se espalham. Ao saberem, Frank, Usopp, Robin e Zoro fazem uma cara engraçada por não acreditarem. No dia seguinte, numa prisão chamada Udon, prisioneiros trabalham.
Uma cela tem ordens especiais de alimentar um prisioneiro com um peixe sem espinha envenenado por dia. Normalmente se faz isso para matar alguém, mas aquele prisioneiro permanecia vivo. Os guardas conversam sobre o novato que enfrentou o Kaido. Eles se impressionam por ser um moleque magrelo. É nesse momento que da cela na qual foi dado o animal envenenado, uma espinha de peixe é lançada no pescoço de um guarda. Ninguém sabe o que há dentro daquela cela, mas um olhar paira sobre Luffy. O Chapéu de Palha é levado para dentro da prisão e jogado contra a parede. Era lá que ele ficaria, até sua força de vontade ser quebrada e ele se unir a Kaido. Alguém conhecido aparece habitando a cela ao lado. Eustace Kid também estava preso. E sobre a mesma fúria, ambos proclamam: "Você irá pagar por isso, Kaido." Em sequência, uma moça com uma máscara aparece tocando um instrumento. Ela diz: "Ah, você é o..." Fim do primeiro ato.